Bem-vindos à programação da Rádio Anjos, especialmente essa oportunidade aí com você acessando aqui a nossa página no YouTube, no Instagram, no Facebook e também o nosso site radioanjos.com.br. E hoje estou recebendo nessa tarde de quinta-feira, hoje, 4 de setembro, recebendo no estúdio uma pessoa muito especial, uma abençoada por Deus, aí uma irmã em fé em Cristo Jesus, que me traz memórias aí de longa data. Estamos recebendo no estúdio Roseli, né? A irmã Roseli está aqui hoje. A gente vai conversar um pouco sobre as bênçãos de Deus que o céu tem feito em seu favor. Roseli, conta pra gente. Oi, Demis, é um prazer muito grande estar aqui com você nessa tarde. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí do outro lado. Não sei que hora que vocês vão ver hoje, mas a tarde promete a gente falar sobre as bênçãos de Deus nessa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. É verdade, Roseli. Eu lembro um pouco de um tempo aí que a gente fazia algumas coisas e a gente fazia na cidade de Maracaju. Um hábito da juventude era sair fim de semana, se reunir com amigos, estar em ambientes aí que remetessem, talvez, quem sabe, uma família ideal, algo que a gente buscava muito. Eu imagino, muitas pessoas estão nesse momento da vida, buscando uma família ideal, respostas, buscando direções, aquela alegria momentânea de estar ali naquele momento, aquela situação. Então eu lembro assim desse momento, sabe? E assim, tudo passou muito rápido, porque para mim, são anos e anos, mas eu imagino que para você também tenha, alguma referência, do quanto, Deus estava presente nesses momentos da sua vida. Sim, é verdade. Muito presente, Demis? Como você falou, muitas alegrias do passado. Não sei tanto de você, mas sobre mim, alegrias momentâneas, verdadeiramente momentâneas, Você vai, se diverte, você bebe, No meu caso, eu tô dizendo. Então, aquilo eram mentiras na minha vida, Mas, graças a Deus, a gente às vezes tem que passar por tudo aquilo para depois reconhecer a verdade e se resgatar daquilo, que foi o que aconteceu na minha vida, Ou seja, uma grande reviravolta. Então, quando você, aceitou, conheceu Jesus nesse momento dessa fé, tudo mudou para você, tudo que antigamente você buscava em lugares, em coisas, você passou a buscar só em Jesus. Quando você está no mundo, volto a falar no meu caso, De repente pode ser que a pessoa que está do outro lado nos assistindo possa se espelhar, você mulher ou você homem que está nos vendo, pode pensar assim, eu já vivi a mesma história que ela. Então, assim, eu venho de uma família, de uma infância muito sofrida, muito complicada, onde tinha sessões de espancamento do meu pai com a minha mãe, eu dormia fora de casa. Essas são coisas que quem me conhece, de repente é fácil a pessoa estar do outro lado e falar, eu vou julgar, Então, assim, eu sofri muito, eu sofri por parte do meu pai tentativa de abuso sexual aos 10 anos, E quando eu gritei socorro, ao invés de eu receber aquele socorro, eu não recebi. Então eu fui chutada para fora de casa. Eu comecei a trabalhar muito cedo como babá, limpando o chão para os outros, Mas ali você já vê aí a dinâmica de como que Deus me cuidava, Então, através das humilhações, Deus ali também estava ali, me cuidando. Eu lembro que uma vez, Demis, eu na cidade de Dourados, eu andando pelo centro da cidade, aí com 11, 12 anos, eu pedia nas ruas, nas casas, eu pedia. Eu com o meu irmão mais novo, a gente pedia. Eu não tinha o que fazer, meu pai era alcoólatra, Então, uma história de vida realmente muito triste. Então, eu pedia, as pessoas, tia, tenho o que comer, me dá? Eu me lembro de uma senhora, ela foi, acho que prefeita de Dourados, Dona Bela Barros.
ela, esposa do Djalma Barros, ela pediu para a empregada dela sair lá fora, colocou a comida num saco plástico, mas estava limpo, né? Não sei se não tinha alguma vasilha naquele tempo, não sei como era, mas eu me lembro da cena de eu comendo aquela comida sentada numa árvore ali, desculpa, tá? Sentada debaixo de uma árvore, eu comia, então eu voltava para casa, eu via as mesmas sessões de espancamento, eu não tinha o que fazer, né? Então, assim, olha, tá acontecendo isso hoje, culpar a minha mãe. Eu não culpo a minha mãe por isso, né? Muitos gritos de socorro, talvez ela não soubesse me socorrer. Já doeu muito mais em mim. Hoje já não dói mais, mas eu ainda falo, Senhor, trata essa ferida em mim. Porque é só Deus, Demis, né? Pra tá curando, pra tá tirando isso da gente, né? Porque ela também apanhava, também tinha uma situação difícil. A minha mãe é uma mulher muito trabalhadeira, até hoje, né? Ela trabalha muito, então saía cedo, voltava de noite. Só que daí depois veio as dificuldades, cirurgia do coração dela, né? E aquela casa afundada na lama. E eu me lembro desse detalhe de eu comendo essa comida, como eu te falei, e na volta a pé com o meu irmão pelo centro da cidade de Dourados, eu passei na frente de uma igreja católica, tá? Ali na frente, eu falei pro meu irmão, eu vou entrar aqui dentro um pouco para ver como é. E eu lembro que eu entrei, inocência minha de criança. Eu nunca conheci o que era religião. A minha mãe, nem meu pai, nem ninguém nunca pegou na minha mão e disse, vamos conhecer o Senhor. Vamos que eu vou te apresentar como é. Não tive isso. E ali dentro eu vi aquele homem lá na cruz, eu vi aquele sangue escorrido, você vê, eu não conhecia a verdade, mas para mim aquilo ali já era uma demonstração de que alguma coisa ali tinha, né? Eu tinha que conhecer o porquê, de repente, que aquele homem, né, sofreu tanto por nós. Hoje eu entendo, hoje eu já não tenho mais, não, ele não está mais lá, né? Ele já ressuscitou, isso para agora, mas no tempo não. E então eu lembro que eu chorei, olhando aquela imagem de Cristo na cruz ali, e falei, Senhor, me salva, né? Porque ele era tratado até então como Senhor já. As pessoas falavam Senhor, eu via que tinha ali meia dúzia de mulher com o joelho ali e tal, e Senhor, tá bom, Senhor. E voltei para casa e foram várias frustrações, mas enfim, ali Deus já me cuidava. Tá bom. Trabalhei, né, sofri tudo que eu tinha para sofrer, casei, né, vim para cá, para Maracaju, com 17 anos eu cheguei na cidade de Maracaju, me casei. No começo foi flores, depois não foi mais flores, né, então assim, é como eu tinha falado para você antes da gente começar a dar a nossa palavra, que antes eu me vitimizava, né, da situação, porque é ele, porque não, é uma sucessão de erros, Demis, né, foi um casamento que começou, vamos dizer assim, banalmente, né, e então assim, eu tive as consequências, eu sofri também, aí eu também comecei a apanhar, aí eu comecei a me sujeitar com coisas, como a gente está falando, aí eu fui pro mundo, né, de repente por para satisfazer algo oculto que tinha no coração, né, do esposo na época, e eu me submetia a muitas coisas desse tipo, do mundo, né, então ali eu me denegri como mulher, tá, mas aí o tempo foi passando, né, eu me casei com 17 anos, aos 19 anos eu já fui morar no bairro José Brejão, lá em cima, que foi, aliás, onde eu conheci você, né, Demis? E ali eu tive uma vizinha muito especial, chama Elza Limberger, tá? Eu conheci verdadeiramente Jesus, eu chego a me arrepiar de lembrar, porque foi a Elza. Ela se reunia, eu via, né, eu acho que eu já sentia complexo de inferioridade dentro de mim, porque eu era diferente das mulheres, né, as mulheres de Deus que senta, conversa outras coisas, não fica ali da picuinha, o fulano, o cicrano, não, e eu achava bonito aquilo, só que daí eu disfarçava, lavando a calçada ali na frente, até que ela me fez o convite. Venha comer uma pipoca com a gente, eu lembro como fosse hoje, vem comer uma pipoca, tomar um chimarrão com a gente aqui, e ela era da igreja presbiteriana na época. Ela é até hoje, né? E daí eu comecei a tomar mate e ela começou a me falar de Jesus. Vamos lá, vamos conhecer, vamos. E eu fui. Na época era o pastor Paulo Domingues, com a pastora, com a Vânia, a esposa dele, né? E tão logo eu amei.
tá ali, aceitei Jesus. Com 6 meses depois eu me batizei. Ele me batizou lá, foi lindo. Aí aos 23 anos veio a gravidez, a primeira gravidez minha da minha filha, tudo mais, né? E aí, uma bênção de Deus, né? Mas, infelizmente, veio de novo o diabo. Eu permiti, não sei, no meu subconsciente, que ele entrasse, né? Todo dia eu falava, esposo, né? Vamos na igreja? Não, não vou, porque não isso e aquilo. Vamos? Não, não vou. Ah, então, vai ter um baile não sei onde, vamos, é onde a gente ainda, porque o ramo dele já era de mexer com festas, com eventos, então eu ia muito com ele, acompanhava, né? E aí, caí na cilada de realmente ir para o mundo. E eu vou falar para vocês que tá aí do outro lado, o mundo largo é triste, porque o caminho do diabo, ele é largo, né? Ele te oferece tudo de bandeja para você, a bebida, droga não, porque droga fez parte da minha infância também, isso aí já, né, eu tô procurando encurtar assim, resumidamente, né, mas a droga passou pela minha vida, né, por um período aí de 2 anos, mas ela passou, tá, maconha, cocaína, hoje eu falo livremente porque eu sou livre, Jesus me fez livre para falar. Então, assim, eu consegui sair daquilo, tudo bem, mas eu bebia, né? Agora no mundo, depois que casou tudo. E aí eu não suportei, eu vivi 18 anos em um cárcere meu mesmo. Vamos dizer assim, eu não quero culpar ele porque eu simplesmente me submeti ao que ele desejava, né? Então o mundo lá fora, ele cobrou isso daí. E de uma forma muito, porque para mim veio períodos de depressão, muito ruim, muito sofrido. Até que eu falei, não quero mais, essa não é a vida que eu quero mais, já sofri demais, eu quero sair. Acordei um dia, olhei para cima e falei, eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Fui embora, fui para Jardim e lá eu determinei, Senhor, eu quero voltar. Eu nunca assim, você acredita que até já aconteceu, Denis? Por que você escolheu a cidade de Jardim? Porque não queria ficar próximo, porque ele não aceitava na época a separação, tá? E Jardim é a cidade também onde eu vi ali uma oportunidade de... Meu irmão mais velho já estava residindo lá, tinha comércio lá, tudo mais, né? Eu falei, eu vou. E aí, chegando em Jardim, arrumei um serviço, Deus já deu um serviço para mim numa loja de limpeza de piscinas e tudo mais, e eu fui trabalhar. E aí eu senti aquele desejo no meu coração, porque até quando eu bebia cerveja no mundo, quando eu bebia, eu falava, Senhor, se eu ficar embriagada, cuida de mim. Não deixa ninguém me bater, ou alguém me ferir, ou alguém fazer maldade comigo. Eu fazia isso, Demis, eu fazia isso. Você vê a que ponto que eu cheguei, né? Não me rendi totalmente, vamos dizer assim, 100% seria o ideal para mim, né? Mas eu não, eu preferi, eu fiz uma divisão ali. Ah, eu quero Jesus e eu quero as delícias do mundo, as delícias falsas, vamos dizer assim. Então, eu bebia, estava gostoso beber, mas aquilo no outro dia eu estava sem o meu dinheiro, eu estava com dor de cabeça, eu estava ruim, resumindo, para mim não servia. Mas enfim. Mas você chegou a ter uma consciência de que você tinha errado, no caso do outro dia, né, naquele momento, falar assim, eu estou errando, estou fazendo errado? Sim. Quando você é casado, que você tem ali alguma coisa que está errada no teu relacionamento, eu já sentia sentimento de vergonha de muitas coisas que eu passei. Hoje eu falo livremente, já para não ter, eu não tenho hoje espírito de acusação e não, assim, as pessoas, cada um pensa individualmente o que quiser, né? Eu já falo assim, pensa como quiser, essa é a minha verdade de vida, né? Então eu sentia vergonha de muitas coisas que eu fazia, eu sentia vergonha. Senhor, eu quero me livrar disso aqui. Eu falava para Deus, mesmo estando distante da igreja, me distanciei das mulheres ali que me ajudaram tanto, né? A Elza na época foi uma bênção, ela que me abriu, ela que me apresentou Jesus, né? Então, assim, ela foi muito importante na minha vida. Tem a Tata do Ricardo também, da farmácia, né? Foram mulheres maravilhosas na minha vida, que eu não vou esquecer jamais, nunca, né? Nunca. Então, assim, aí lá em Jardim, depois de ter passado tudo isso, eu falei assim, Senhor, eu quero recomeçar a minha vida. Eu quero recomeçar, o Senhor me dá esse direito. Aí comecei a trabalhar, Demis, né? A minha filha na época tinha 10 anos, tudo mais. Eu quero recomeçar.
mas eu vou recomeçar na tua presença. Amém. Procurei uma igreja lá, Igreja Batista, comecei a ficar lá e de repente, um ano depois, eu conheci uma pessoa, né? Que vem a ser o meu esposo hoje. Então ali eu já coloquei tudo, sentei com ele assim, em uma semana para contar tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha vivido, e ele falou para mim: Roseli, eu quero começar uma história com você, e ele é uma pessoa muito simples, tá? Ele também não conhecia Jesus. Ele falou: eu nunca fui na igreja, eu sei que existe Deus, mas eu nunca fui. Eu falei: eu quero te levar. Peguei ele pela mão, Demis, e levei na igreja. Quando eu fui entrando com ele, meu coração chega, bate forte de lembrar desse dia. Quando eu fui entrando com ele, ele olhou pra mim e falou assim: tá me arrepiando meu corpo inteiro. Ele falava pra mim: que é isso? E eu, pode ver, eu tô arrepiada de lembrar daquilo. Eu falei: é o Espírito Santo de Deus entrando em você. Aceita Jesus de todo o seu coração. Ouviu o culto inteiro ali. E aí no final o pastor falou, né? Como de praxe, né? Aquele que quiser aceitar Jesus, vem à frente, e ele foi. Ele foi à frente, aceitou Jesus. Aquele, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, tirando o dia que foi a primeira vez do meu relacionamento com Cristo, né? A emoção ali. Tá bom. Comecei a minha história com ele baseado nos princípios de Deus. Então hoje, se você me perguntar, Roseli, né? E aí teve muitas lutas, porque querendo ou não, era eu com ele, e a minha filha foi ficando adolescente, né? Foi ficando adolescente, aí veio a rebeldia, aí veio, né, muitas coisas, divergência, lutei muito. Para quem também me conhece, sabe que tem a Poliana no meio da história, que também se perdeu, veio a se perder na infância dela, passando quase que a mesma coisa que eu passei no passado, ela passou, de encontro com drogas, com bebida, mas o meu joelho dessa vez estava preparado. O meu joelho estava preparado para calejar, e ali eu comecei a guerra. A minha filha, eu não vou perder ela pro diabo. Eu não permito que a história dela seja igual à minha. E eu comecei a orar, e o meu joelho calejava, e na igreja, né, e vai as pessoas fazendo reunião para poder, né, orações a Deus, para que Deus tirasse ela realmente da lama, né? E aí uma mocinha tão bonita que hoje ela é livre. Hoje ela é livre, eu tenho 3 netas, né? Rebeca, Sofia 3, e a Helena, sim. E ela tá muito bem, ela reside em Campo Grande, né? Passou por tantas coisas na vida, tá fazendo faculdade, Demis. Tá fazendo faculdades que era um sonho meu, e ela falou pra mim: mãe, eu ainda vou te dar orgulho. Amém. O meu pai não pôde ver, mas você vai ver. Hoje eu entendo que eu não posso te cobrar, porque é difícil para um filho. Ela não aceitava a minha separação com o pai na época, ela era muito criança, né? Então ela não aceitava. Então ela viu na primeira oportunidade ela cair no mundo para que esquecesse aquilo, né? Então hoje não, hoje que ela é mulher, tem seus 27 anos, ela fala: meu Deus, né, mãe? Que bom que você é feliz. Ela adora, né? O meu esposo, para ela é como se fosse mais que um pai, né? Eu lembro de você grávida dela. Já tem 27 anos. 27 anos. Quanto tempo voa, uma bênção, né? Isso, uma bênção. Então, aí Deus vai fazendo a obra, Demis, né? Vai fazendo. Então, hoje, no meu casamento, hoje eu encho a boca para falar assim: eu sou casada, Deus me deu tantas coisas, né? Presta atenção, vocês que estão aí do outro lado, quando eu comecei a contar no começo, eu comia no saquinho, sentada na rua. Então hoje não, assim, eu não preciso mais do que eu tenho para me viver, mas eu que já dormi na praça coberta com jornal, Deus sabe de cada coisa que eu passei, dormi coberta com jornal. Imagina uma mocinha se cuidando o tempo todo ali, coberta, para que nenhum mal acontecesse, para que ninguém viesse mexer comigo. Ali Deus já me cuidava, né? Então, para que nada acontecesse, graças a Deus nada aconteceu, né, de mais grave. Então, para a mocinha lá atrás, que comia no plástico, sentado na rua com o irmão, né, que chegava na casa, aguentava os espancamentos, né, sessões de torturas, que não tinha fim aquilo. Hoje eu tenho o meu lar bem constituído, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha casa. Eu sempre falava assim: Senhor,
Eu gosto tanto de pescar. Quem me conhece, é próximo a mim, sabe que a minha primeira paixão, assim, de coisas do mundo é a pesca. Então, eu gosto da pesca, eu gosto de acampar no mato, eu gosto de pilotar meu barco, eu gosto de sair com meu esposo, assim, dormir no rio 2, 3 dias, eu gosto, é o que eu gosto, né? Então, Deus, não, eu vou te dar o seu pedaço, foi lá e toma, que é seu. Nos deu a oportunidade de comprar o nosso pedaço, né? Temos vários colegas aí que já foi para lá no rancho pescar com a gente, lá perto de Bonito. Então hoje eu tenho muito a agradecer a Deus, passei por muitas coisas, né? Mas graças a Deus consegui vencer. Aí desse casamento, relacionamento meu, é outra coisa também que a gente vê ali, Deus está presente. Eu estou aqui, Roseli, com você e eu vou te ajudar. Eu passei por uma cirurgia aí há 15 anos atrás, de um cisto muito grande no ovário. Foi me retirado esse ovário e foi me retirada metade de uma trompa do lado oposto. Olha só. Eu não vou poder mais ter filho, nunca mais. Tá bom. Os anos passou, você vê, me casei. Aí, né, fui lá em Jardim, passei por um médico lá. Ai, meu Deus, você já faz mais de 8 anos. Eu quero ter um filho. Mas, Roseli, olha aqui. Mioma. Muitos miomas. Esse tratamento que você fez, ele foi uma cirurgia também? Foi uma cirurgia também. Teve um período, quanto tempo você ficou fazendo esse tratamento? Há 15 anos atrás eu fiz essa cirurgia, tá? Então foi retirado, foi feito no Hospital Santa Maria, na época lá em Dourados, e aí retirou, né, um ovário, chamou oforectomia, né? E ali, Demis, misteriosamente foi feito parcial, aparece na ultrassom aparecia, né, um pedacinho muito pequenininho do ovário ali, que era improvável, né, aconteceu alguma coisa. E a trompa, né, Demis, a trompa de Falópio, ela é importante para que a mulher, né, ela tenha seu filho, enfim. E aí tá bom, o doutor lá em Jardim falou, olha, Roseli, mioma, não vai poder, temos que tirar o seu útero urgente, tá? Ai, meu Deus, eu chorei tanto aquilo lá. Aí, naquele dia, eu falei pro meu esposo, tem uma palavra pra mim, Deus tem uma palavra pra mim, Deus tem uma palavra pra mim. Entrei na igreja, o pastor já falou, ô, irmã, vem cá. Eu humilhada, assim, me sentindo, sabe quando você se sente pra baixo, assim, eu queria mais um filho, né? Você tá preparada porque eu vou te falar? Aí eu falei, eu tô, pode falar. E eu vendia sangue na época, né? Assim, quem é mulher que tá aí do outro lado sabe como que é o problema com mioma, né? Eu vendia sangue e aquele dia eu tava literalmente muito mal. E ele falou assim, você tá preparada para ser mãe? Ele não sabia da minha história, ele não sabia nada da minha vida particular, porque eu sou, assim, a gente vai no culto, né? Congrega ali e tal, depois vai embora. Então, assim, eu não sou muito de falar da minha vida particular, assim, né? Uhum. E aí ele falou isso pra mim, eu voltei com aquilo na cabeça, mãe? E tá bom, Demis, tá bom, mas eu guardei no meu coração a palavra dele, eu guardei. Voltei pra casa e depois de mais de 2 semanas, né, já tava quase pronto os exames para que eu pudesse retirar o meu útero, né? Uhum. Tudo pronto a documentação. Faltava um exame de coagulograma na época. Aí fiz o exame, o médico falou assim, Roseli, vamos marcar já para te operar na outra semana. E eu vendendo sangue. Meu esposo, na época, estava trabalhando numa pousada e dormia nessa pousada, né? Às vezes 3, 4 dias. E eu tomei um leitinho sozinha na casa, na cidade daí, né? E tomei esse leitinho e acordei de madrugada, literalmente passando mal. Falei, uai, e perdendo sangue. Falei, a palavra. Porque eu o tempo todo com Deus. Eu não abandonei Deus, mas nunca mais na minha vida. Fui na farmácia. Nem abriu a farmácia direito, eu já estava lá na frente. Comprei esse teste de gravidez, falei, mas como, né? Vendendo sangue do jeito que eu tô, como que eu vou fazer? Pois eu fui lá, colhi a urina com sangue mesmo, enfiei, eu tenho no meio da minha Bíblia em casa, eu podia ter trazido até hoje o resultado do exame. Enfiei a pazinha literalmente dentro do sangue. E em nome de Jesus, eu não preciso mentir pra ninguém uma coisa dessa, jamais. No meio do sangue ali, enfiei a pazinha, arranquei assim, positivo. Eu saí dali tão desesperada que eu queria contar aquela benção pro meu esposo. 42 anos eu tinha na época, 42 anos.
E eu saí desesperada. Cheguei lá, eu chorava, eu pulava de alegria. Olha aqui. E ele rapidamente me catou ali. Meu Deus, e você com sangramento e grávida, meu Deus. Chegamos, fomos lá no Dr. Ivan. Quem conhece Jardim, conhece o Dr. Ivan. Ele olhou naquilo lá assim, olhou e falou assim, não, mas é só um exame banal de sangue, mas você tá perdendo sangue, vamos fazer um de sangue. Colheu rapidamente lá o sangue, parece que ele não acreditava que eu tava grávida, né? Foram fazer a ultrassom, ele falou assim, que é isso? Não tinha nem embrião, era uma gestação com menos de 30 dias de evolução. Então tinha ali só um saquinho gestacional, não tinha ainda. E vários miomas do lado daquilo lá. Aí corre com ela, vai lá e interna ela já no hospital. Aí o lugar onde eu tinha feito a ultrassom é do outro lado do hospital, lá em Jardim, né? Quem conhece ali sabe. Cheguei lá, o doutor já me internou, tudinho, eu perdendo sangue. Aí ele falou, Roseli, você retorna aqui, depois de 3 dias eu tive alta. Depois você volta aqui pra gente ver como que tá? Se acontecer algum coágulo grande ou qualquer coisa, você retorna. Falei, tá bom. Fui pra casa, com 15 dias a gente retornou nele. E quando ele colocou o aparelhinho, o coração, aquele som, eu nunca mais também vou esquecer. Ali ficou selado, assim, totalmente o amor que Deus, cada cuidado, como Ele cuida da gente, né? Os miomas, eles cederam, conforme a gravidez foi avançando, eles diminuem, porque o mioma, ele é meio que, vamos dizer, regado por sangue ou alguma coisa assim, eu não entendo muito bem. Mas aí tá bom. Aí nasceu meu filho, lindo, perfeito, uma maravilha, tá? Maravilhoso, desculpa, viu? Maravilhoso, nasceu tudo bem, uma beleza. E Deus me honrou, Deus me honra e... Só que assim, a gente tem etapas na vida que Deus me deu o filho, mas assim, o meu filho vai fazer 8 anos agora, né? E daí eu comecei de novo... ano retrasado, eu comecei a ter muito sangramento de novo, né? E aí, ó, a bênção de Deus de novo na minha vida. E aí eu já sabia, eu falei, é os miomas, porque os médicos já tinham todos me avisado. Desde a primeira vez, quando eu nem tinha filho ainda, eu já tinha probleminha com mioma. E aí, dessa vez, não teve jeito, né? Aí é onde entra, hoje também, agora a gente já vai para os 2 agradecimentos que eu quero fazer, de 2 médicos muito especial na minha vida. Dr. Gabriel, né? Dr. Gabriel Marcondes e Dr. Johnny, tá? O Gabriel começou a me cuidar. Fez a minha ultrassom, Roseli, você tem vários miomas, mas tem um que está me incomodando, que fica bem no canal cervical ali, ou seja, no colo do útero pro lado de dentro. Não, eu nunca tive miomas muito grandes, todos pequenininhos, aí tipo, o maior deu 3 centímetros, tá? Mas assim, ele faz a gente sangrar muito, a gente que é mulher, então eu perdi muito sangue, aí o Gabriel, olha, né, vamos te internar, vamos marcar a cirurgia, marcou a primeira vez a cirurgia pra mim, e eu corri, literalmente, eu não tenho por que mentir, eu corri porque eu fiquei com medo. Eu falei, Gabriel, eu não tô preparada pra fazer, eu tava de novo, assim, muito entristecida, muito, com aquela divisão no meu peito, se Deus me deu mais um filho, então eu vou querer mais um. Olha, eu já querendo abusar também de Deus, né? Não, Roseli, mas é muito perigoso, né? É muito arriscado, porque aonde tá esse mioma aí, tá muito ruim pra você e tal. Tá bom, doutor, eu vou me preparar e vamos fazer então. Demis, olha, acho que toda semana eu tava no consultório do Dr. Gabriel. Por último, acho que ele já me consultava mais para me chorar do que para ele me examinar. Gerou a terapia, então. Isso, uma terapia, porque o Gabriel, ele tem muito disso, ele é uma pessoa muito humana. Uhum. Ele é uma pessoa muito humana, ele não é só um médico que vai ali, tá bom, e vou canetar aqui na receita. Ele nos recebia muito bem, com amor e carinho, ele me atendia, ele pediu para a enfermeira dele vir aplicar uma vitamina na minha casa, vai lá, aplica nela, lá na casa dela, tá bom, com todo carinho. Gabriela, aliás, uma menina de ouro também, né? Mas aí é o tal negócio, não só eu na fila, esperando várias mulheres que têm para fazer esse tipo de cirurgia. Enquanto isso eu fui me preparando, passei por altos e baixos, ele me internou no hospital, eu assinei a minha alta e fui embora teimando, correndo da cirurgia, correndo uma realidade que não dá para correr mais, né? Aí por último, ou eu fazia ou eu morria, né? A minha hemoglobina, ela veio a 8, entrou em 7, que nem ele falou, você entra quase em coma, né? Você tem que tomar sangue, você é urgente.
Aí foram vários, aí entrou o Saúde no meio, já me dando Noripurum na veia, tá? Quem já tomou sabe como que é ferro, gente, tá bom? Ferro você tem que tomar, ele te substitui de você tomar uma bolsa de sangue, vamos dizer assim. E ali eu comecei a tomar o Noripurum na veia e me reergui. Quando eu me reergui, e eu falei, Gabriel, vamos operar? E o Gabriel, né, vamos operar. Mas tinha outras pacientes. E literalmente no dia que eu passei mal, que Deus falou pra mim, Roseli, não dá pra você esperar, mas é amanhã. Ou você opera ou não vai ter jeito, porque é assim. Entendam, Deus, ele faz a parte dele, né? Mas a gente tem que fazer a nossa também. E eu entendi aquilo lá. E aí como que eu vou fazer? O Gabriel tinha um compromisso, ele ia ter cirurgia no outro dia cedo. Falei, bom, vou passar no Johnny. O Johnny também foi meu médico há muito tempo, né? Johnny, é assim, Roseli, eu vou te operar amanhã. Eu falei amanhã, ele falou, amanhã, 5 horas da manhã, você chega no hospital. Um frio, foi agora em junho, né? Cheguei no hospital 5 horas da manhã, e aí Deus já tinha me encorajado, o medo já tinha ido embora. Falei, que seja feita a sua vontade, Senhor. Então, ali são assim, o Johnny, ele também foi uma figura muito importante na minha vida, até hoje, né? Sempre vai ser, tanto ele como o Gabriel. Eu lembro quando eu dei um beijo no meu esposo ali, que o enfermeiro veio me retirar na cadeira de roda, eu beijei ele e falei, eu tô indo lá pra lá, mas Deus é que vai me operar. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, o Johnny já abriu os braços, falou, bom dia! E me abraçou ali, eu já senti segurança. Aí eu deitei ali, ele falou, pode ir, já se ajeitando, ele foi pra lá se lavar, se aparentar a parnaferalha deles que eles usam lá. E aí veio a anestesista, Cíntia é o nome dela, né? Acho que é Cíntia, eu acho que é esse o nome dela. Começou a conversar comigo um pouquinho atrás de mim ali, ela falou, Roseli, eu vou te dar um remedinho, você vai dormir um pouquinho, tá? E aí eu mais ou menos sabia do procedimento, mas já tava tranquila, Demis. Ali eu falei pra ela, antes de você aplicar, peraí. Aí eu falei assim, Senhor, eu quero voltar, tá? Pra mim cuidar do meu filho. Porém, se eu não voltar, eu sempre peço isso pra Deus, Senhor, se eu não voltar, que eu acorde nos teus braços. Eu não aceito outra pessoa, outro tipo de santo, porque não existe isso no meu crer, tá, gente? Eu respeito todo mundo, mas assim, eu falar pra Deus, eu quero acordar no teu colo. Eu não aceito menos que isso. E aí eu lembro que eu olhei pra trás e falei pra ela, tá pronto. Eu vi a hora que ela injetou. E ali eu apaguei. Eu te mandei algumas fotos particulares da minha cirurgia, né? Você nota que tem uma foto que a hora que tem uma enfermeira já no final, ela tá fazendo a limpeza ali e tal. Eu esbocei um sorriso. Só que aquele sorriso, eu não sei, eu não vi nada, eu não lembro nada. A minha cirurgia foi uma bênção, uma bênção, uma bênção. Eu não sei como explicar isso. Então, assim, eu já recuperei todo o meu ferro naturalmente, né, do meu corpo. Deus colocou todas as minhas vitaminas de volta. Até falei pro Johnny, eu preciso tomar Noripurum para recuperar. Ele falou, não precisa mais. Não precisa. Então, hoje, eu tenho cor. Quem olha em mim, ó, olha aqui, ó. Eu tenho sangue. Antes eu não tava, eu era amarela, eu era pálida. Então, assim, a cirurgia, hoje eu olho assim no meu filho, eu falo, meu Deus, né, que alegria. Eu tive um menino, tive uma menina. O Lorenzo foi o presente maior que eu pedi para Deus, já no meio dos miomas. O menino foi gerado no meio dos miomas. Ele nasceu porque Deus permitiu. É um milagre. Milagre. Então, assim, Demis, eu falo, o meu casamento é uma bênção porque tem Deus no meio. Eu convidei Jesus para vir morar conosco. Jesus, entra aqui. Então, na minha casa agora é tudo assim. Vai dormir, ninguém dorme sem antes. Ultimamente, eu não vou te mentir, ultimamente, nesses últimos dias, que a gente sempre pede para Deus, né? Senhor, a gente não pede as coisas para Deus? Senhor, aquele compromisso de amanhã, tomara que dê certo, não é assim? Senhor, eu quero viajar para tal lugar. Senhor, eu quero ter tal roupa. Senhor, eu quero ter tal carro, não é assim? A gente sempre... Esses dias agora, eu só tô agradecendo a Deus. Eu nada tenho a pedir. Eu tenho tudo o necessário que eu preciso hoje para me viver.
é como fala, né? A gente olha no Facebook, vê lá algumas coisas, alguns dizeres lá e a gente coloca, né? E eu vi lá. Quando você, alegria mesmo, é paz, é quando você fecha a porta do seu lar e tudo que você precisa tá ali dentro. E eu descobri que isso é verdade, Demis. Porque eu fecho ali, eu olho no meu esposo, eu olho no meu filho, eu olho na comida boa para comer, porque isso é o que Deus fez comigo, né? Então, assim, antes, se você me perguntar, Roseli, né? Mas e o antigo casamento, vamos dizer? Porque eu falei, Deus, Senhor, porque a Bíblia fala, né? Isso aí são várias divergências que as pessoas acham que todo mundo tem o direito de ser feliz, né? Então, assim, foi preciso eu passar tudo aquilo para daí selar realmente um compromisso com Deus e recomeçar do zero. Então, para mim, na minha cabeça, é como se eu não tivesse sido casada lá atrás, 18 anos, tá entendendo? Porque aquilo era uma coisa de mentira, era uma coisa que não era verdade, né? Eu estava fora dos princípios e na verdade, assim, vocês que estão aí me vendo do outro lado, não é que, mas precisa ser cristão para viver feliz. Olha, eu tiro base por mim, que enquanto eu não dei oportunidade para Jesus realmente habitar no meu coração, entrar dentro de mim, é verdade o que as pessoas falam, que ele tá ali, ó, ele tá batendo, ele batia. Então, o que acontecia comigo no passado? Quando eu fui apresentada para Jesus, né? Eu abria a porta, olhava pela fresta, olhava, aí depois fechava devagarinho, não vou bater para não, né? Vou deixar aqui, às vezes eu preciso abrir. Não é assim que funciona. Então, não tem meio termo. Ou você abre e deixa ele entrar e habitar em você, ou você fecha de vez e vai viver da forma que você achar melhor. Então, ali hoje eu posso falar para você que através do amor verdadeiro de Deus, eu encontrei a felicidade completa de tudo aquilo que eu precisava. Então, é como eu falei para você, a comida eu não preciso pedir, porque o termo lá, eu vou comer o pão que o diabo amassou, né? Eu já cheguei a comer realmente esse pão lá, mas eu vou te falar, viu? Aquele pão ali, o diabo estava me dando ali, mas conforme eu engoli aquele pão, Deus já estava ali colocando um remedinho ali dentro, ó, você não vai morrer, você não vai passar mal, né? Engraçado como que funciona, né? Mais ou menos isso. Então, ele foi curando, né? Foi curando. Então, várias ciladas que o inimigo arrumou para mim, eu não me permiti cair no laço do passarinheiro, vamos dizer assim. Então, eu falo para o casal, né? De repente que tá começando agora, que se casou agora, ou a mocinha que tá na infância ali, que passou por maus tratos, ou que passa, ou de repente pode não ser dentro de casa, pode ser na escola, pode ser na rua, conta pra mamãe, conta pro papai. Se a mamãe e o papai não acreditar naquilo lá, né? Você pode estar contando pra vizinha, você pode estar contando pra um coleguinha, conta pra professora da escola, né? Mas nunca deixar de contar. Saúde da mulher, já vamos resumir pra gente, né? Saúde da mulher. Sentiu alguma coisa diferente? Já procura o médico, né? Procura o ginecologista, vai fazer seus exames preventivos. Ótimo. Né? Temos o Dr. Gabriel, temos o Dr. Johnny, né? Que pode ajudar vocês aí já. Falando dos meninos, porque são pessoas boas, mas temos outros profissionais também, bom, tanto quanto na cidade, a gente sabe disso, né, Demis? Mas Deus é maravilhoso. O que eu tenho para falar nessa tarde é que Deus transformou a minha vida. Quem me conhece, eis aqui uma nova Roseli, não mais a antiga, porque Deus me quebrou, Ele quebrou o vaso para fazer o vaso novo, e eis aqui o vaso novo. Tá, agora chegou a hora, Roseli, chegou a hora. Sim. Onde eu faço aquela pergunta mágica. Eita! Aquela pergunta especial, né? E eu tirei aqui, né, vou tirar aqui aquela pergunta que tá no meu coração há muito tempo. Sim. Né? Quando a Roseli volta a tocar violão? Quando ela volta a cantar? Olha, o que você me fez uma pergunta que eu tenho uma resposta para te dar aqui, agora, também baseada. Você sabe, trouxe a sacola do violão. Você sabe quem sabe disso daí? Sabe quem sabe disso que você me perguntou agora, que eu nem sonhava que você ia me fazer essa pergunta? Mas temos aqui, você conhece o Du, conhecido como Du Violeiro? Sei. Você sabe que ele se converteu, né? Você sabia? Não sabia. Não sabia. Olha aqui. Eu dou um amigo de longa data. Sim. O Du, assim como eu, um pouco antes de eu fazer a cirurgia, o Du ele se casou, né? E ele teve uma filhinha
que tem um probleminha de saúde. Ela nasceu, acho que com lábios leporíneos, alguma coisa, e tá indo viajar para longe para fazer a cirurgia e tudo mais, enfim. Quando foi para mim fazer a minha cirurgia, eu passei uma mensagem, falei, Du, eu vou fazer a cirurgia semana que vem, irmã, você vai com Deus, Deus vai te ajudar, você, olha, nós estamos aqui, estamos orando por você, tá? E aí eu tinha que abdicar alguma coisa para Deus, eu tenho muito disso, né, Senhor, eu vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo. Aí eu pensei, eu falei, eu vou fazer um voto com Deus. Senhor, eu muito assim, medo de ir deixar o meu filho. É complicado quando você tem filho pequeno, porque você não quer morrer, de jeito nenhum. Você sabia que teve um pastor da igreja que falou isso aí uma vez no meio do culto? Ele falou assim, todo mundo quer ver a glória de Deus, né? Mas ninguém quer morrer. É verdade, não é verdade? Sim, tá bom. Desse jeito. Peguei e falei para Deus, Senhor, pescar é minha paixão. Eu não posso fazer isso. Senhor, o Senhor sabe que o que eu mais adoro é cantar, né, Deus? O Senhor sabe que o que eu mais gosto é cantar. Eu faço um voto com o Senhor, eu não vou cantar mais pro mundo. Meu violão é para mim cantar pra tua glória. Porque é como eu te falei, a gente assim, mesmo que você é cristão, então às vezes você não se entrega assim, vamos dizer assim, porque tem aquele cristão que é, como que eu vou te explicar, Demis? Vamos supor aí, vou citar uma coisa que é muito rígida, que as mulheres levam ao pé da letra, que eu acho super lindo, que é a Assembleia de Deus. Você olha como que as mulheres, né? As mulheres são rígidas, né? Então, assim, mas Deus, e agora? E a minha blusa sem manga? Como que eu vou fazer? E a gente vai descobrindo através das palavras, da palavra de Deus, para ser mais exata, que não é muito daquele jeito também, né? Então, eu falei, eu vou abrir mão da música, de cantar pro mundo. Então, quem conhece Roseli sabe que a Roseli não canta mais pro mundo. A Roseli vai tocar sim o violão, vou voltar aqui ainda, em nome de Jesus, pra gente fazer um violão. A minha linha agora vai seguir pro gospel, né? Então, não é que é nem pro gospel, eu faço questão disso. Não que na minha casa eu não ligue o rádio, eu escuto músicas, eu sei o que tá lá, exceto algumas músicas muito mundanas demais, eu não vou ouvir. Mas assim, você fala, a Roseli é assim, não, eu não sou assim. A Roseli ainda pesca, a Roseli conta piada, a Roseli é de falar muitas coisas que sente, eu sou de falar. Eu já tive muita dificuldade nisso, mas hoje mais não. Então, assim, hoje totalmente o meu mundo se modificou. Então, eu entendo, Demis, também, antes da gente finalizar, eu entendo que a gente não precisa ficar dentro de um casulo ali, porque não. Ainda ontem eu fui fazer compra no Pires ali, aí tem aquelas pessoas, eu falo que são pessoas perdidas, né, que não se encontrou. Que são as pessoas que você sabe ali, que estão no estado de vulnerabilidade, como é que fala aquilo? Você fala que na estação ali, pedindo, isso. Né? E teve uma menina, ela deve ter aí seus 22, 23 anos, ela me abordou na hora que eu ia saindo. Você não tem R$2 para me dar? Eu falei, vem cá um pouquinho. Eu não tenho R$2 para te dar, eu não tenho. Você aceita uma palavra no seu coração? Falei para ela, né? Copiando quase que os outros falam. Ela olhou em mim, primeira coisa que eu falei para ela, como que é bom o testemunho da gente, Demis, de tudo isso que eu falei para você. Eu olhei bem nela, de cima e embaixo, assim, eu falei, eu já fui igual a você. Só que a minha droga não era crack, naquela época não tinha isso daí. Eu já fui igualzinho você. Ela olhou em mim assim, aí eu falei para ela, você aceita uma palavra no teu coração? Ela olhou em mim e falou assim, eu aceito. Aí foi onde eu falei do amor de Deus por ela, falei pra ela, falei, você é tão bonita, atrás dessas marcas, desse olho vermelho de droga, dessas feridas que estão no teu rosto que você apanhou certamente ontem ou antes de ontem, e o pessoal tudo do lado de fora do mercado olhando, sabe, aquilo lá. Até tinha um rapaz vendendo tapete lá na frente, que a hora que eu saí, ele fez assim. Aí eu falei pra ele, essa é a nossa obrigação. Eu não posso fazer vista grossa pro meu próximo, você entendeu? Então, assim, eu falei do amor de Deus para ela, falei, olha onde Deus me trouxe. Falei, você pode viver como eu, dá uma oportunidade para Deus, não abre a porta só devagarinho, abre a porta, escancara. Vai hoje mesmo na igreja mais próxima, vai numa igreja mais próxima e fala, pastor, eu quero do amor de Deus, eu quero conhecer do amor de Deus. E alguém vai te apresentar, vai te ajudar. Você tá nessa situação porque você tá aceitando ser escrava do diabo. Eu falei para ela, e ela ficou o tempo todo me ouvindo, e é justamente isso que eu quero, Demis, eu quero que Deus me prepara para que eu possa exatamente ir atrás dessas mulheres,
desses homens que estão nesse estado aí, você entendeu? Porque não adianta eu ir lá, eu vou ali, eu vou levar uma cesta básica na casa daquela mulher ali, vou lá levar, fazer a foto. Não, eu não posso fazer isso. Por que aquela... Explica pra mim, aquela mulher, ela não precisava ficar parada ali me ouvindo, mas ela parou, sabe por quê? Eu tenho meu histórico de vida, Denis. Então eu sinto que a minha missão, como eu já vim desse mundo, é como se Deus me desse uma missão. Eu te salvei de tudo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas agora você vai lá e vai fazer assim, assim, assim também. Eu vou te dar modos para isso. Eu vou te dar modos. Então ele me deu os modos que eu falo, né, no meu linguajado popular. Então eu tenho meu carro, tenho meu dinheirinho para me abastecer, eu tenho a comida, eu tenho a roupa. Então peraí, eu vou vestir a roupa aqui rapidinho, eu tenho o carro, eu vou lá, eu vou pregar, eu vou falar do amor de Jesus, porque ele tá vindo. Mais essa ainda, ele tá vindo. Então estai-vos atentos, ninguém sabe o dia nem a hora, virá como um ladrão. Entendeu? Então, tudo que eu tô fazendo, eu falo, Senhor, eu tô aqui. Se às vezes, eu não sou pecador, nós tudo é pecador igual. Tudo nós é pecador igual. Mas tem que estar atento. Se você estiver ali fazendo, Senhor, me perdoa, eu gritei com meu filho hoje, eu falei um nome feio que eu não poderia falar. Em casa a gente não é muito de falar palavrão, graças a Deus. Às vezes escapa alguma coisinha ali, de nervoso, alguma coisa, mas em seguida o joelho já tá no chão, Senhor, me perdoa. Eu falhei aqui. Nós é assim agora em casa, o tempo todo. Então eu acredito muito, realmente a vinda de Cristo está próximo, os sinais estão aí. Então a gente tem que correr. Então viu lá, tem uma mulher ali, tá vivendo, o casal tá numa contenda lá, briga de mulher, marido e mulher, ninguém mete colher, mete sim. Pega aquela mulher, pega aquele homem uma hora dessa separado, chega com jeito lá, vai, irmão, eu já vivi um casamento infeliz, talvez não pelo mesmo problema que o seu, mas você tem conserto isso daqui, você pode, tá entendendo? Né? Isso, pode mudar. Com Deus. Amém. Bom, eu acredito que até agora, né, Roseli, né, falando até tirou meu fôlego. Amém, amém. A Roseli fala. Então, e tem sido assim muito bom ouvir você, porque fazia muitos dias que eu, né, gerei essa expectativa de receber você aqui no estúdio para falar disso. Até a Rádio Anjos não existia ainda, né, quando a gente conversou. Sim. Né, e agora a Rádio Anjos, né, veio com esse propósito de reunir, né, não só você é como se fosse aquela semente, né, como se você fosse a primeira pessoa que eu queria ouvir o testemunho, trazer aqui e gravar você. Né? Mas não é a primeira vez que eu te convido para cantar um louvor. Sim. Não é a primeira vez. Amém. Né? O YouTube deletou um canal que eu tinha, até procurei os vídeos quando você tocava secular no violão. Sim. Você mandava, às vezes, pelo WhatsApp, né? Vou tocar uma música aqui, ouve aí. Né? E eu falei assim, um dia, vendo você tocar, eu falei assim, ela vai tocar para Jesus. Amém, olha. Né? Eu olhei aquela cena assim e já percebi, falei assim, agora é só né, abrir o coração, como você disse, né? Abre o coração para Jesus. Isso. E toca para Ele. Então, essas coisas vão sendo, vão florescendo em nós, né? Sim. Coisas que nós tínhamos um desejo de fazer, realizar, e hoje está evidente, tá assim, né, a mostra, para que a gente possa agora, né, aproveitar esse momento e falar assim, agora tem sim a intenção, o propósito, né, tantas coisas aconteceram de lá para cá. Sim. Acredito que esse tempo de preparação é um tempo importante, né, nós estamos sendo forjados. Então o que a palavra diz lá em Jeremias é que Deus é um oleiro. Sim. Né? E você era o vaso. Sim. E o vaso ainda não estava pronto. Exatamente. Né? Então, aos poucos ele foi forjando um vaso, né? Pronto e preparado para poder receber essa unção, esse azeite, sim, esse precioso, né, da parte dele, para poder então servir mais pessoas. Sim. Né? Então agora você tem essa pretensão no coração e com certeza esse lugar aqui é para isso. Amém. Para que você possa estar aí fazendo o louvor, né? Fazendo essa gratidão, esse júbilo, né? Essa melodia, essa canção de gratidão a Deus, né? Através do talento que Ele te deu,
porque você tem um talento, você canta bem, você toca, né? Então eu vejo assim, Deus te usando de uma forma poderosa, né? Muitas vidas sendo alcançadas com essa palavra, né, que Deus colocou no seu coração. Então, nessa oportunidade também quero estender aqui, né, minha gratidão à sua família, né, à sua filha, pessoas assim que eu considero muito, né, tenho uma consideração muito grande, né, então deixar esse momento especial aqui para você também trazer pessoas, né, nesse momento, né, de conclusão aqui, trazer essas pessoas para dentro desse momento. Assim, ó, realmente, quando você falou do pastor Paulo Domingos, nossa, a gente tá relembrando, revivendo aqui o trabalho do pastor Paulo Domingos em Maracaju, que foi algo muito grande. Eu fico tentando mensurar o tamanho dessa seara que ele fez em Maracaju, né? Porque foi muita coisa. Muita coisa. E a gente está revivendo aqui com a presbítera Amélia Estival, estamos revivendo o programa Manancial de Vida. Então ela vem, traz uma palavra. A Amélia, né? É maravilhosa. E tem sido uma bênção, a Amélia e o seu marido Deogênio, né? Seu esposo. Então, assim, eu imagino assim, como, né, nós estamos sendo nutridos por Deus, né, para que essa semente cresça, porque, né, houve aquele que veio e semeou, né, veio semeando, né, algumas coisas que eu tenho percebido assim, né, que Jesus fala sobre a semente que não cresce porque caiu em solo rochoso, né, talvez um coração duro, né, exatamente, né, o coração espinhoso, né, então até esse coração quebrar. Mas eu penso que nós, assim, Deus vai nos dando formas da gente lidar até com o coração rochoso. Eu falo que sim, com jeitinho. Não estou falando para você de ontem, da menina, né? Pois ela parou e me ouviu e vou te falar, saiu chorando, Demis. Falei para ela, a próxima vez que eu vir aqui, que eu te ver aqui, você vai entrar no carro e eu vou te levar num lugar muito especial. Falei pra ela. E eu realmente, assim, o intuito meu é isso. Eu não quero saber se ninguém vai falar, mas ela pegou ali a drogada, pegou ali a prostituta, ela pegou ali, não. Eu tenho uma missão agora. Como que Deus vai fazer tanto por nós e nós não vamos fazer nada? Tantas bênçãos a gente recebeu, por que nós não vamos dividir essa bênção? Vamos dividir, vamos correr atrás. Essas pessoas precisam de nós, Demis. A gente tem que sair da bolha. Tem que ajudar as pessoas, né? Então, meu intuito é esse. E é como eu te falei, ultimamente eu só venho agradecendo a Deus. Se eu não tô nem pedindo nada mais para Deus, porque eu tô num grau de não... Eu não necessito de mais nada, porque a palavra já é clara. Sim. Não amontoeis ouro, não fazer riquezas na terra, porque a traça vai corroer. Então, para que a gente vai ficar juntando? Tudo, não, né? Não, gente, vamos dividir. Aí você aí, ó, que tem uma comida a mais na tua casa, passou alguém, né? Independente dele ser isso ou ser aquilo, não vamos julgar. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Vamos tentar ajudar. Se tentou e não deu certo, você fez a sua parte. Eu não quero levar comigo aquilo, mas eu devia ter feito, eu não fiz. Não, eu vou fazer. Se não der certo, eu tentei. Sim. Né? Exatamente. É isso. Ótimo. Roseli, nessa oportunidade eu quero agradecer também, né, o seu esposo Wilson, né, o abençoado agora. Amém, né? Abençoado, graças a Deus. Recebeu os milagres, compartilhando os milagres da sua vida. Maravilhosa, pessoa, né? Maravilhosa. E, né, claro, deixar esse espaço aberto aqui, porque a Roseli é a missionária, né, Roseli? Amém. Essa é a missionária Roseli. Amém, Jesus. Né? Então, ela vai vir contar muitas bênçãos, mais e mais bênçãos, porque só vai melhorar. Amém. Né? Amém. As coisas vão acontecer e a graça do Senhor te persegue. Amém. Né? Que assim seja. Então você vai ter sempre boas notícias para compartilhar.
Amém. Né? Assim Eu quero ver seja. o Du também, pode trazer ele. O Du tem direito de resposta, eu falo para as pessoas, né? Quando Oi, Du, já quando tá elas te são convidando, citadas irmão. aqui, tem direito de resposta. Sim, Né? Trazer sim, um maravilhosa violão, quer a trazer o história. violão, tem aqui também, ó, Gente, espaço para o violão. já te interrompendo, só mais um minutinho sobre o Du mesmo. E aí foi muito legal quando eu contei pra ele, Du, eu abri mão, não vou cantar mais. Roseli, você acredita que teve uma pessoa, eu sei quem é a pessoa, não vou citar o nome porque não precisa, né? Me ligou ontem e vai fazer uma festa de aniversário, eu fiquei constrangido, mas eu também não canto mais pro mundo. Olha que glória! Não canta mais pro mundo, Du não vai cantar mais pro mundo. Amém. Ou seja, então assim, há um resgate ali, ó. Claro. Deus resgatou. E ele tá muito feliz na presença de Deus, ele fala de Deus quase 24 horas por dia. Olha aí. Amém. Né? E eu quero fazer esse convite, deixar esse convite aberto, se você, né, quer participar também. Se você conhece alguém, Roseli, que queira participar dessa programação, Sim. né, gravar aqui seu testemunho, falar do amor de Deus, Sim. fica à vontade. Amém, Tá? sim. Esse é o projeto de Deus no meu coração, para fazer algo que eu fazia antes de uma forma sem propósito. Sim. Né? E hoje nós temos um propósito nisso. Então essa é a intenção, né? Que Amém. esse propósito aqui alcance muitas vidas, em nome Sim. de Jesus. Amém, amém. Que assim seja, Demis. Quero agradecer você, agradecer o espaço para a gente sempre estar falando do amor de Deus. E na próxima, mediante ao convite, a gente vai fazer um louvor, em nome de Jesus, bem bonito. E que a glória de Deus esteja na casa de cada um de vocês que está assistindo o meu testemunho, né? Que você possa realmente abrir o seu coração e deixar Deus entrar, porque realmente Ele transforma as vidas. É o único que tem o poder de transformar as vidas. É o único, não há outro, não tem outro Deus. O caminho é esse. Então, abra seu coração e deixe Jesus entrar e ceiar com você. Amém? Amém. Muito obrigado você na audiência do Portal Maracaju, ou melhor, né, também do Portal Maracaju, tem um parceiro nosso, mas nós estamos na Rádio Anjos. Rádio Anjos tem um site, que é radioanjos.com.br, tem rede social, no Instagram, Facebook e YouTube. Então, convido você, esteja presente, acompanhe nosso trabalho, acompanhe, compartilhe, né, porque essa palavra vai alcançar muitas vidas, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro por aqui.